Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Vitor e hoje nós vamos estudar o tema de matemática básica, potência. Nós vamos entender o que é uma potência, o que é essa estrutura, por que ela foi feita, transformada, criada, e vocês vão perceber que é por razões práticas. Nós vamos aprender então a estrutura de potência. Nós vamos ver alguns casos particulares, as propriedades de potência e aí aplicações e exercícios. Então, vamos lá, vamos começar. Potência. Pessoal, imagina o seguinte. Olha aqui em azul esta equação que eu escrevi. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Repara que eu tenho o número 2 escrito 5 vezes e o tamanho de espaço que isso aí pegou no papel. Imagina que você tenha que representar uma sucessão de números multiplicados por ele mesmo, e isso acontece com muita frequência em matemática, física, química, mesmo em outras áreas da ciência em que se tem um tratamento estatístico, é muito comum um número ser multiplicado por ele mesmo várias vezes. Agora pensa o trabalho que isso dá, o espaço que isso ocupa. De verdade, a potência ela tem uma aplicação que é quase totalmente prática e é de simplificar a nossa vida, simplificar as equações, simplificar as transformações e as relações entre elas. Porque veja só, ao invés de eu escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu posso simplesmente escrever isso aqui, ó. 2 à quinta. Isso representa, porque olha o sinalzinho de igual, isso representa a mesma coisa. Então escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que escrever 2 elevado a 5. Repara como que é muito mais simples visualmente, ocupa menos espaço. E quando eu precisar fazer operações entre potências, isso vai facilitar muito a nossa conta. Então se eu tiver que multiplicar, por exemplo, assim, ó, só para vocês entenderem, se eu tiver que fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dividido por 2 vezes 2 vezes 2. Vamos pôr mais um vezes 2 aqui. Olha o tamanho que isso aqui ficou e olha só como que isso aqui pode dificultar para você. Agora, se nessa parte de cima eu tenho 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, então é 2 elevado a 7. Na parte de baixo tem ele 4 vezes, tem 2 elevado a 4. Isso aqui é 2 elevado a terceira. 2 elevado a terceira é 8. Olha só como que escrever desse formato aqui, ó, facilita a sua conta. Não quer dizer que você não faria essa conta aqui até com rapidez, mas você pega um espaço muito grande e você aumenta a sua chance de erro com muitos valores, além de demorar um pouco mais. Então, assim, de verdade, a gente tem a potência como algo prático para facilitar as nossas contas e a representação de um número multiplicado por ele mesmo. Dito isso, o que eu quis é motivar o porquê que a gente vai estudar potência. É para poder facilitar. E aí, de novo, esse tipo de estrutura, um número multiplicado por ele mesmo, isso aparece muitas e muitas e muitas vezes, ok? Principalmente quando a gente tem a potência de base 10, e vocês vão reparar isso ao longo dos estudos na parte de exatas, matemática, principalmente física e química, que mexe com constantes, algumas distâncias padrões, constantes tanto macro quanto micro de distâncias entre planetas, constantes gravitacionais, constantes de carga, etc, e etc. Nós temos a base 10, que ela vai se repetir muitas vezes, porque nós temos muitos zeros no número. Bom, para eu escrever um númerozão, assim, 1 trilhão, isso representa um espaço muito grande, muitos zeros, muitos números. Agora, para eu escrever 1 trilhão, é a mesma coisa que a gente fazer 10 elevado a 12, entendeu? Olha só como que é um espacinho muito menor, a representação é menor. Se eu tiver que multiplicar 3 trilhões por, sei lá, 9 trilhões, o número ficaria muito grande. Agora, em potência, isso fica muito, muito mais fácil. Ok? Essa é a nossa motivação. Facilidade nas nossas representações no prosseguimento do estudo. Então, como vocês viram aqui, eu vou ter um número que vai ser multiplicado por ele mesmo. E tudo que a gente vai aprender de potência é baseado nisso. Um número que multiplicado por ele mesmo vai ser estruturado, representado em forma de potência. Na forma geral de potência, que é essa daqui, ó, A elevado a N, nós temos que entender quem é o A e quem é o N. O A é a nossa base.
Ou seja, é um número que está sendo multiplicado por ele mesmo. No caso, quem seria a nossa base nesse exemplo de cima? É o 2. Então, o A, que é o númerozão de baixo, ele é o número que está sendo multiplicado por ele mesmo. Quem é o N? O N é o expoente ou grau da nossa potência. Quem representa o N? O N é o número de vezes que você multiplicou o número por ele mesmo. Então, nesse caso aqui de cima, eu multipliquei o 2 por ele mesmo 5 vezes. Portanto, o N expoente é 5. E a base, que é o número que está sendo multiplicado por ele mesmo, é o 2. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que escrever a base 2 com o expoente 5. Ou seja, o 2 elevado a 5. E foi o que a gente escreveu aqui, ó, também, ó. Eu multipliquei o 2 base por ele mesmo 7 vezes. E aqui embaixo multipliquei o 2 base por ele mesmo 4 vezes. Então a forma de representar seria essa daqui, ó, na forma geral. É um A vezes um A que você pode usar X, Y, qualquer letra, tá? A gente costuma usar A e N, A para base e N para o expoente, mas não é necessário usar essas letras. É o A, número A, que está sendo multiplicado por ele N vezes, ou seja, quantas vezes você queira. Tá? Então é isso que representa a forma geral de expoente. Aí agora nós temos alguns casos específicos. O que seria alguns casos específicos? O seguinte, então se eu vou escrever algo assim, ó, quanto que é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5? Veja, é o 5, ou seja, base, multiplicado por ele quantas vezes? 4 vezes, 5 a quarta. Aí se eu tenho 7 vezes 7 vezes 7, é o 7, base, multiplicado por ele mesmo 3 vezes. No entanto, nós temos alguns casos que fogem dessa característica básica, e aí nós chamamos de casos particulares. Quais são os casos particulares? São esses daqui, ó. O zero elevado a qualquer valor, ou seja, o zero multiplicado por ele mesmo, quantas vezes você queira, vai dar zero, porque olha só, 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, e aqui o n ele representa a quantidade de vezes que você está multiplicando. Como que eu represento isso aqui? Ó? Você concorda que é a base 0 multiplicada por ela mesma 4 vezes? Quanto que vai dar isso? Isso vai dar 0, porque vem acompanhando comigo aqui, ó. 0 vezes 0 é 0, vezes 0 é 0, vezes 0 é 0. Ou seja, se a base é 0, independente do número que você tiver aqui, seja esse n positivo, para uma função, então a gente vai considerar que esse n aqui vai ser positivo, porque se ele for negativo, a gente vai ver que uma das propriedades é a gente inverter essa potência, e aí você pode ter algumas limitações se você tiver esse zero no denominador. Mas vamos considerar um n positivo aqui. Independente do valor que for esse n positivo, esse n inteiro positivo, um número natural, se a base for zero, o nosso resultado final é zero, porque 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, independente de quantas vezes você multiplicar, indo para o infinito, vai dar zero. Outra propriedade, ou caso particular, é esse aqui, ó. Se a base for 1, independente do valor de n, isso aqui vai dar 1. Porque olha só, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Isso aqui é o 1 multiplicado por ele quantas vezes? 5 vezes. Isso aqui dá 1. 1 vezes 1 é 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 1. Então, se a base é 0, independente do expoente, a gente tem o valor de 0, porque o 0 vezes ele mesmo é 0. Se a base é 1, independente do expoente, o resultado é 1. Isso é muito importante porque, assim, não é para você decorar esses casos particulares. Em matemática, não é para você ficar decorando coisas, é para você entender os processos. Porque se você entende a estrutura da potência, você na hora, por mais que você não lembre de pronto como uma tabuada quanto que é 0 elevado a qualquer coisa, você para e pensa, entende? Eu quero com vocês desenvolver um aluno crítico, não um aluno em que muitas vezes acontece assim na escola, né? Você tá lá, aí tá lá um 0 elevado a 5, aí você pergunta pro aluno, pessoal, quanto que é 0 elevado a 5? O aluno fala assim, peraí, 1, não, 0. Aí ele fica tentando buscar na cabeça dele casos particulares e falar, bom, ou é 1 ou é 0. Eu não quero que vocês desenvolvam esse tipo de raciocínio nem que pensem assim, ok? Eu quero que você questione. Então, quanto que é 0 elevado a 5? Você vai parar e pensar. O que eu estou mexendo? É com uma potência. Qual que é a ideia de potência? É um número vezes ele mesmo, da estrutura de o número que está sendo multiplicado é a base e quantas vezes eu estou multiplicando é o expoente. Quer dizer que 0 elevado a 5 é o 0 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Portanto, isso aí dá
Zero. Porque 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Claro que você vai fazer esse tipo de raciocínio, quanto mais você fica treinado, em, sei lá, 1/4 de segundo, entende? E você vai responder, às vezes parecendo que aquilo ali foi algo decorado, mas você vai pensar. Sempre tente voltar para as definições. Nunca fique decorando casos particulares, porque aí você vai virar uma pessoa que vai ficar colocando tanta informação inútil na sua cabeça, sem necessidade nenhuma. E eu vou sempre falar a respeito desse tipo de filosofia, de como tratar a educação de exatas, tá? Evite decorar, entenda a estrutura, e uma vez que você entendeu a estrutura, aí você pensa em cima da estrutura para responder. Cada vez mais você vai pensar rápido, de modo a que pareça para os outros que você decorou aquilo. Então, por que 0 elevado a qualquer número é 0? Porque é ele vezes ele mesmo. Por que 1 elevado a qualquer número vai dar 1? Porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 e assim vai. Agora, o que é n elevado a 1? Ou seja, um número n elevado a 1. Por que isso aqui vai dar n? Ora, de novo, qual é a estrutura da potência? A estrutura da potência é a base vezes ela mesma. Quantas vezes? O número de vezes que for expoente. Isso quer dizer que n elevado a 1 é o quê? É n, porque é o n vezes ele mesmo quantas vezes? Nesse caso, como o expoente é 1, é o n. Pum, é o número n aparecendo. Então, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Agora usa a mesma ideia. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Por que a gente tem isso daqui? Depois eu posso até mostrar para vocês a prova disso. Eu vou depois puxar uma outra parte da aula para provar essa propriedade aqui para vocês. Tá? Bom, e agora a gente tem essa outra propriedade que é um número elevado a um número par, ele sempre vai dar um valor positivo. Sempre. Se o expoente é par, independente do valor de n, nós teremos um valor positivo. E aí eu vou não provar, mas eu vou argumentar para vocês o porquê disso. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Ó. Imagina 2 elevado a 2. Quanto que é isso? Ah, isso é 4. E menos 2 elevado a 2. O que representa isso, pessoal? É o número da base, ou seja, menos 2 vezes ele mesmo, menos 2. A gente já viu na regrinha de sinais, menos com menos, uma negação da negação representa uma afirmação. Ou seja, nós temos aqui o valor de 4. Repara que, independente do sinal da minha base, ó, com o expoente par, eu obtive um valor positivo. E se você alterar, você pode alterar aqui de acordo com o que você quiser. Ah, eu vou pegar então o 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Aí quanto que é menos 2 elevado a 4? Você vai reparar que vai ter que dar o mesmo 16, porque ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, isso aqui vai te dar o valor de, ó, menos com menos é mais, com menos é menos, e com menos de novo é mais. Então aqui dá o valor de 16. E se você ficar testando valores, você vai perceber que sempre que o expoente é par, independente do sinal do valor da base, você vai obter um valor par. Par não, positivo. Agora, se o seu expoente é ímpar, olha só, cuidado para você não gravar com ideia de oposição, tá? Se o expoente é par, você obtém um valor positivo. Se o expoente é ímpar, não quer dizer que você obtém um valor negativo, ok? De novo, volte para a ideia do que você está estudando e pense em cima dessa ideia. Vamos lá. Se o seu expoente é ímpar, o que a gente tem é, ele mantém o sinal da base. Se o expoente é par, o valor sempre será positivo. Porque sempre que o expoente é par, eu vou fazer um número, o sinal vezes ele mesmo. Sempre acabará dessa forma. E se é positivo com positivo, dá negativo. Se é negativo com negativo, também dá positivo. Lembra da nossa regrinha de sinais. Agora, se o expoente é ímpar, eu vou multiplicar não o sinal por ele mesmo, mas sempre pelo outro. Então, assim, se eu já tenho um valor positivo, ele fica positivo. Se eu tenho um valor negativo, ele continua negativo. E aí eu vou argumentar para vocês também com alguns exemplos. Por exemplo, o 2, né? Vamos pegar aqui, ó, 2 elevado a 3. Quanto que é isso? Isso é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Agora vamos pegar o menos 2 elevado a 3. Como que é isso? Bom, isso aqui é menos 2 vezes menos 2
vezes menos 2. Para você que ainda não domina muito bem escrever expressões numéricas, por que eu estou colocando parênteses quando eu estou mexendo com negativo? Porque a gente não deixa um sinal por notação. E essa notação é uma notação prática. A gente não vai deixar um sinal batendo no outro, porque aqui, embora eu não tenha colocado sinal, está implícito que tem um pontinho de multiplicação entre eles, tá? Está implícito. Então ficaria uma multiplicação com um negativo, um menos, uma subtração. E por notação a gente não deixa isso aqui acontecer, porque isso pode ocasionar erros na nossa expressão numérica. Então sempre que eu tenho um sinal e o do lado não é um número, é um sinal, vai encostar, você coloca um parênteses, uma chave, qualquer coisa. Então, vamos voltar aqui ao nosso resultado. Quanto que, ó, vamos fazer a primeira regrinha de sinais? Menos com menos, aqui, ó, tô aqui, ó. Menos com menos é mais na multiplicação. Então, o resultado resultante até agora é menos, é mais, desculpa. Esse mais com esse menos, mais vezes menos dá menos. Então, nosso sinal resultante é menos. E aí, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Opa, então a gente viu aqui que se o meu sinal inicial é positivo, aqui não tem nada, tá implícito positivo, eu tenho um resultado final de um expoente ímpar positivo. Se o meu sinal da base é negativo, o expoente ímpar faz o quê? Mantém o negativo. Então, o expoente par, ele transforma todo mundo em positivo, e entenda a lógica, o porquê que é, e o expoente ímpar não transforma em negativo. Ele vai manter o sinal da base. O positivo continua positivo, o negativo continua negativo. É importante você saber isso porque você consegue resolver de cabeça ou prestar atenção no sinal resultante de acordo com o expoente. Você já consegue olhar para o expoente e saber que tipo de valor você espera. Ok? Então, esses aqui são os nossos casos particulares. Agora nós vamos entrar, de fato, na propriedade das potências. Na propriedade das potências, a primeira que nós vamos ver é a propriedade da multiplicação. Só que veja só, eu estou falando aqui de potências de mesma base, não é qualquer tipo de potência, porque até aqui eu estava analisando as potências de formas individuais. Eu tinha uma potência, uma, ok? Sempre uma, ó. Agora eu vou começar a fazer relações entre elas, e a primeira relação é da multiplicação. Só que eu preciso garantir algo. O que eu preciso garantir, igual eu escrevi aqui, ó, tá vendo que a base é igual, é o 2? Para que eu consiga fazer todas essas propriedades, a base precisa ser igual. Porque se a base não for igual, aí eu não vou conseguir aplicar essas propriedades que eu vou mostrar. Então você precisa garantir que a base, no caso aqui, ó, está sendo o nosso A, mas pode ser qualquer valor numérico, essa base precisa ter o mesmo valor, certo? Então vamos lá. Na primeira propriedade, que é a da multiplicação, nós temos que se eu multiplico potências de mesma base, nós vamos manter essa base e somar esses expoentes. Um exemplo, 2 elevado a 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 4. A base é a mesma? A base é o 3. Então, se eu estou multiplicando, eu mantenho a base 3 e faço o que com os expoentes? Eu vou somar o 5 com o 4. E isso aqui vai me dar o seguinte, ó. Mantenho a base 3 e somo 5 com o 4. Isso aqui vai me dar 3 elevado a 9. Então, é essa a ideia aqui. Mantém a base e soma os expoentes quando eu estiver multiplicando potências de mesma base. Outro exemplo, porque você pode ter também um expoente negativo, não tem problema nenhum. Aí ficaria assim, ó. 7 elevado a menos 2 vezes 7 elevado a 5. Qual é a base? A base é o 7. Quais são os expoentes? Menos 2 e 5. O que eu tenho que fazer com eles? Eu tenho que somá-los, ou seja, menos 2 mais 5. E isso me dá 7 elevado a 3. Menos 2 mais 5 é 3. Então, repara que eu preciso garantir que a base seja a mesma e somar os expoentes. Eu já vou passar um raciocínio para vocês lembrarem disso assim que eu mostrar a divisão. Na divisão, se na multiplicação você mantém a base e soma, na divisão, claro que divisão de potência de mesma base, você vai manter a base e subtrair os expoentes. Ou seja, se a base é A e os expoentes são M e N, ficará A, que é a base igual, elevado a M vezes N. Ok? Só que tem algumas coisinhas que você precisa se atentar. Vamos resolver primeiro esse exercício aqui, ó.
5 elevado a 9 sobre 5 elevado a 2. Isso aqui mantém a base 5 e subtrai os expoentes 9 menos 2. Isso aqui vai me dar o expoente 5 elevado a 7. No outro caso, e aí eu quero chamar a atenção de vocês, que é o que eu escrevi aqui em amarelo, eu tenho 10 elevado a 3 sobre 10 elevado a 8. Isso aqui vai ser o seguinte, 10 elevado a quanto? 3 menos 8 ou 8 menos 3? É interessante que o tempo em sala de aula te dá experiência, porque você vê tanto repetição de erros dos alunos que você já entende onde pode ter algum tipo de confusão no entendimento. Pode ser que o aluno, isso eu acredito que pode ser até uma indução de livros didáticos e de exemplos quando o professor vai mostrar. No geral, se mostra exemplos assim, ó, no começo. Aí o que o aluno entende? Ok, eu entendi que é a base mantida e subtrai os expoentes. Só que, no geral, os primeiros exemplos, eles colocam que o expoente de cima será sempre maior que o expoente de baixo. Aí o aluno acostuma, e talvez ele desenvolva uma lógica de associação na cabeça dele, que ele tem que fazer o maior expoente menos o menor. E quando ele se depara com essa estrutura aqui, o que ele vai fazer? Ah, ok, eu tenho a base 10, os expoentes 3 e 8. Só que por ter feito inicialmente só exercício em que o primeiro expoente era o maior, ele acostuma a achar que o que ele tem que fazer tem que ser o maior expoente menos o menor. Quando, na verdade, ficou o maior menos o menor por uma coincidência de que o maior estava em cima no numerador. Era o expoente do numerador. O que você precisa fazer é sempre essa regra aqui, ó. É o expoente do numerador, ou seja, do termo de cima, menos o do denominador do termo de baixo. Então, se você tem que o expoente do numerador é menor, não tem problema nenhum. Será ele menos o expoente do denominador. Isso aqui vai te dar, então, 10 elevado a quanto? Eu tenho 3, estou devendo 8, fico com uma dívida de 5 e não tem problema nenhum. 10 elevado a menos 5 é o nosso valor. Ok? Então, se atente a isso. Nunca será o maior, a regra não é o maior expoente menos o menor. Pode aparecer assim, mas não é por causa dessa regra. É por causa da regra de o expoente de cima menos o expoente de baixo. Então, se o expoente de cima for menor, não tem problema nenhum. Será ele menos o expoente de baixo do denominador. Ok? Antes da gente passar para a próxima propriedade, eu quero trazer aqui para vocês uma reflexão. Porque isso vai ser muito útil quando vocês estudarem também logaritmo. Tá? Porque essa propriedade aqui, vocês vão perceber que no logaritmo vai ser o inverso disso. Na verdade, o oposto disso. Pensa comigo o seguinte, ó. Quando eu multiplico, e aí de novo, o aluno às vezes fala assim, tá, estou multiplicando a base, eu somo ou subtraio, aí ele fica lá tentando buscar na memória. Tente gravar a seguinte ideia. E de novo, você vai gravar a ideia para entender o que está acontecendo. Quando eu estou multiplicando, pensa no que você tende a fazer com os valores, tá? Pensa na sensação. Bom, estou multiplicando coisas. É claro que dependendo dos sinais isso pode dar um valor negativo, mas concorda que se eu estou mexendo com números inteiros, quantidades, eu tendo a aumentar isso? Eu tendo a aumentar quando eu estou multiplicando coisas. E claro, com valores inteiros, não valores entre 0 e 1, tá? Eu tendo a aumentar. Pensa na sensação, estou multiplicando algo, vou multiplicar a quantidade que eu tenho de dinheiro, eu vou aumentar a quantidade de dinheiro. Então pensa nas 4 operações básicas, ó, nas 4 operações básicas. Soma, subtração, multiplicação e divisão. É como se nós tivéssemos de característica, de qualidade, de ideia, 2 pares. Porque a soma vai com a multiplicação, que tem a ideia de aumentar. Claro que, de novo, nós temos casos particulares para certos valores de 0 a 1 ou negativo, que isso não vai ser válido, mas eu estou querendo trabalhar uma ideia qualitativa com vocês. A soma e a multiplicação, elas têm a ideia de aumentar aquele seu valor. A divisão e a subtração têm a ideia de diminuir o seu valor. Então, para você lembrar, é só você pensar na qualidade, na ideia qualitativa daquilo. Se eu estou mexendo com a multiplicação, qual é a ideia da multiplicação? Não é aumentar? Então qual das outras propriedades básicas, das operações básicas também tem a ideia de aumentar? A soma. Por isso que se eu multiplico a base, eu somo. Isso aqui vai ser válido para logaritmo também, quando você estiver trabalhando com logaritmo.
Agora, e se eu estou dividindo potências de mesma base? Dividindo não é a ideia de diminuir? Ah, eu tenho tanto de dinheiro, estou dividindo esse dinheiro, eu vou ficar com menos dinheiro. Qual que é a outra operação básica que também diminui? É a subtração. Então, quando eu divido potências de mesma base, eu vou subtrair esses expoentes. Beleza? Lembra a ideia qualitativa. Multiplicação vai com soma, tem a ideia de aumentar. Divisão vai com subtração, tem a ideia de diminuir. Se você lembrar essa ideia qualitativa, ela fixar na sua cabeça, você não vai ficar mais pensando, e agora? O que é? Soma ou subtrai? Pensa na ideia qualitativa. Sempre volte para a definição do conceito, se você tem dúvida do qual que é o valor, e tente gravar o que aquilo está tentando te trazer de ideia, alguma coisa qualitativa, beleza? Evite decorar. Dito tudo isso, a próxima propriedade, essa propriedade aqui, é a propriedade do inverso. Ela diz o seguinte: eu posso pegar a minha potência e trabalhar ela em forma de fração, fazendo algo com o expoente e com a fração. É o seguinte: sempre que eu tenho uma potência, e está implícito, lembra que todo número inteiro está dividido por 1? Eu posso tirar a potência de cima e jogar para baixo, ou de baixo para cima. Eu só preciso fazer uma adequação no expoente. Eu vou lá e inverto o sinal do expoente. Se eu inverto o lugar do número na fração, ou seja, ele está em cima, ele vai para baixo, ou ele está embaixo e vai para cima, o que eu faço com o expoente do número? Eu vou lá e inverto o expoente. Se ele é positivo, eu coloco negativo. Se ele é negativo, eu coloco positivo. Então é isso aqui que a gente tem. Eu tenho um A elevado a menos N. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse A elevado a menos N que está no numerador e vou jogar ele para baixo, para o denominador. O que eu tenho que fazer então com o expoente dele? Trocar o sinal. Se está positivo, ele fica negativo. Se trocar o sinal, vem de multiplicar por menos 1 o sinal. Quando você multiplica por menos 1, porque o 1, multiplicar por 1, você não vai alterar o valor, tá? Você vai alterar só o sinal. Quando você multiplica por menos 1 um positivo, ele vira negativo. Quando você multiplica um negativo por menos 1, ele vira positivo. Então, quando a gente fala trocar o sinal, o que você está fazendo de verdade é multiplicando por menos 1. Então, lembra, eu tenho uma fração, tá? Aqui a caneta é a barrinha da fração. Eu tenho um número aqui em cima, um número aqui embaixo. Se esse número de cima vai passar para baixo, ou o de baixo passa para cima na barrinha da fração, o que eu preciso fazer é trocar o sinal do expoente. E aí, de novo, vem a experiência do professor, já vendo alguns alunos errarem em algumas coisas, porque assim, aluno lembra assim, se eu invertir, eu tenho que trocar o sinal, e às vezes ele não lembra de onde ele tem que trocar o sinal. Aí ele vai lá e troca o sinal do número da base, e não do expoente. Cuidado com isso, você tem que trocar o sinal do expoente. Eu quero dizer o seguinte, o aluno às vezes faz assim, 5 elevado a menos 3. Então eu vou passar a barrinha aqui embaixo, e está implícito que eu tenho o 1 aqui. Como que isso aqui vai dar? Isso aqui vai dar o seguinte, o 1 sobre 5 elevado a... Aí o que ele faz é o seguinte, ele vai manter esse sinal aqui e coloca o negativo aqui. Isso está errado, pessoal, ok? Quem fica menos é o sinal do expoente. Você multiplica por menos 1 o sinal do expoente. Ou troca o sinal do expoente. Do expoente, não do número da base. Então, o correto seria escrever assim, Esse aqui seria o correto. 1 sobre 5 elevado a 3. Eu troquei o sinal do meu expoente, não do número da base. Então se eu vou mexer com esse aqui de baixo, no exemplo 2, ele está embaixo, ele vai para cima, toda a potência, e aí eu troco o sinal do expoente. Então ficaria 3 elevado a 2 positivo. Olha o exemplo 3, 1 sobre 4 elevado a 5. O 4 elevado a 5 passa para cima, o que eu faço com o expoente? Troco o sinal do expoente. Então o que você precisa lembrar é, eu vou inverter a posição desta potência na fração e trocar o sinal do expoente, só do expoente do número. Eu entendo que pode ser que fique uma duvidazinha para você do seguinte, com respeito a esse número 1 que sempre aparece aqui. E aí, de novo, o que eu já vi acontecer muito é o aluno achar que sempre vai ser 1. E aí, independente do número que tem aqui embaixo, ele vai lá e coloca o valor de 1. Eu vou abrir uma outra folha aqui e eu vou discutir com vocês essa ideia, tá? Do porquê que tem esse 1 e o que você vai fazer.
Se eu tenho algo assim, ó, 5, primeiro exemplo, 5 elevado a 2 sobre 1. Ou só 5 elevado a 2. O 5 elevado a 2, lembra que a gente conversou sobre 1? O 1 sempre está dividindo, multiplicando e elevando todos os números. Está implícito que eu tenho o 1 aqui dividindo. Se eu fosse mexer com essa potência, vou jogar ela para baixo. Bom, se eu jogar ela para baixo, o 5 elevado a 2 vai vir para baixo e eu troco o sinal do expoente, ficando 5 elevado a menos 2. Qual é o número que vai aparecer aqui em cima? O número que vai aparecer aqui em cima é o 1. E aí, às vezes, o aluno tenta fazer relação, né? Eu entendo. Se isso não for muito bem explicado para você, você vai tentar buscar na sua lógica alguma forma de entender isso. E você vai falar assim, tá, então o que aconteceu foi o seguinte, já sei. Esse aqui veio para baixo e troquei o sinal do expoente, e esse aqui foi para cima. Então, se eu tenho alguma coisa assim, por exemplo, aí, uma hora que a gente muda os valores, 5 elevado a 3 sobre 4. Aí o aluno vai fazer assim, tinha um lá, o 1 foi para cima, e esse expoente de cima veio aqui para baixo. Aí, então, quer dizer que se eu for reaplicar essa lógica, porque não foi me explicado, foi o que eu entendi. Esse 5 vai vir para baixo, eu entendi que eu troco o sinal do expoente, mas veja só, se esse 1 saiu daqui e veio parar aqui, quer dizer que esse 4 tem que sair daqui e vir parar aqui, né? Aí ele vai lá e coloca um 4, e isso está errado. Vamos entender por que foi parar o 1 aqui, por que aqui é 1, e o porquê que você não pode fazer isso com o 4. Tem que entender o seguinte, lembra daquela característica que eu falei para vocês. Todo número A está multiplicado por 1, está dividido por 1 e está elevado a 1. Então, um exemplo é o 2, ele está sendo elevado a 1, está sendo multiplicado por 1, está sendo dividido por 1. O que eu de verdade fiz aqui, ó, é o seguinte, o que eu tenho no 5 elevado ao quadrado é um 5 elevado ao quadrado que está implícito multiplicado por 1. Então, quando eu passo ele para baixo, a gente já sabe que eu vou ter que trocar o sinal do expoente. 5 elevado a menos 2. Mas por que aparece um 1 aqui? Porque esse 1 não foi mexido, aí ele vai ficar aqui. É aquela coisa que eu falei. Isso aqui está implícito. Só que você traz quando for conveniente para você essa ideia. Só que entender que isso está implícito, isso está lá acontecendo sempre, é fundamental para você entender o porquê que o 1 vem aqui, e não quer dizer que esse 1 de baixo veio parar em cima, não foi isso. Já esse 1 já existia aqui, ó, de uma forma implícita, ele já estava aqui sendo multiplicado. Quem você mexeu foi só no 5 elevado ao quadrado, aí ele veio aqui para baixo. Mas esse 1 que estava implícito, ele continuou aqui. É por isso que escrever dessa forma aqui, ó, tá errado. A gente não pode escrever assim. Porque o que está acontecendo nesse segundo exemplo é que eu tenho 5 elevado a 3 vezes um implícito sobre 4. A forma de escrever isso seria, eu vou trocar só o 5 elevado a 3. Então vai ficar o 4 que estava lá, eu não mexi nele. Quem você não mexeu, você mantém onde ele está na posição. O 5 elevado a 3, ele vai para baixo. E aí você troca o sinal dele. No entanto, aquele 1 que estava lá, continua lá. E aí a gente fica com 1 sobre 4 vezes 5 elevado a menos 3. Entendeu, pessoal? Quando, de novo, nós vamos dar exemplos em livros, no geral, os exemplos iniciais são com o valorzinho aqui, ó, de 1. Ou nada aqui, e está implícito 1, ou quando você tem já uma fração montada com numerador e denominador, o numerador é 1. E aí você pode pensar que sempre será 1. Não, não sempre será 1. E o que está acontecendo nesse tipo de caso é que ou está implícito 1 dividindo, ou está implícito 1 multiplicando. Mas faça uso dessa ideia que todo número está sendo multiplicado, elevado e dividido por 1. Então, se eu tiver num outro exemplo algo assim, 2 sobre 3 elevado a 4, o que eu vou fazer? Bom, olha só, eu vou inverter esse 3 elevado a 4, ele vai para cima. Só que você tem que saber que quem está aqui junto com ele, porque se ele vai para cima, vai ter que ficar algum número lá embaixo. Não pode ficar nada aqui. Não pode ficar assim, ó. O 2 você manteve ele lá, e o 3 elevado a 4 vira 3 elevado a menos 4. Quem que vai aparecer aqui? O vazio? Não, tem um número que está ali implícito. Quem que é o número que está ali implícito? É o 1. Sempre faça uso dessa ideia. Todo número está sendo multiplicado, dividido ou elevado por 1. Então está implícito o 1 aqui. Portanto, se o 3 elevado a 4 passa para cima e troca o sinal do expoente, quem que sobrou aqui embaixo que você não mexeu? O 1. Aí ficaria assim. E se é 1 o denominador, você pode deixar ele implícito novamente, com mais um passo, 2 vezes 3 elevado a menos 4.
É assim que você pode representar isso daqui, sabendo que aqui está implícito 1. Mas faça uso disso, ok? Então é isso que está acontecendo. Um último exemplo para fixar na cabecinha de vocês. Se eu tenho 5 sobre 6 elevado a menos 4. Veja só, isso aqui vai ser 5 vezes 6 elevado a 4. Por quê? Porque o 6 elevado a menos 4 vai trocar de posição na fração, está no denominador, passa para o numerador, e aí eu troco o sinal do expoente. E quem está aqui embaixo, junto não é o vazio, está implícito 1, que está implícito aqui. O que eu fiz foi ocultar e não escrever esse 1 aqui, nem esse 1 aqui, e já pôr direto esse valor, que eu colocaria aqui. Chique? É assim que vai ser. Não quer dizer que sempre será o valor 1 e não quer dizer que esses valores estão trocando. Outra coisa importante que eu quero relembrar vocês, quando inverter, nós vamos inverter o sinal do expoente, não do número da base, ok? Então não algo desse jeito assim, ó. 2 sobre 3 elevado a 5. Não quer dizer que vai ficar assim, ó. 2 vezes menos 3 elevado a 5. Não, 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 não. É o sinal do expoente que vai mudar. Ok? Então é isso. Propriedade do inverso explicada. E aí nós temos agora uma outra propriedade, que é a propriedade da potência de potência. Como que a gente tem? Bom, eu tenho uma potência aqui, ó. Tá. Eu tenho uma potência que é o A elevado a M, e esse A elevado a M, ele se torna, de uma certa forma, uma base. E aí, de um novo expoente N. Como que eu vou fazer? Bom, eu vou fazer da seguinte forma. Potência de potência, que eu poderia ter outra, e assim vai. Você sempre mantém a base original, a primeira base, e vai multiplicar os expoentes. Então, mantém a base e multiplica essas potências, esses expoentes. Se eu tenho M vezes N, eu poderia ter aqui agora, aqui, ó, assim, ó, vezes K. Então, aqui seria vezes K. Você mantém a base original e multiplica os expoentes num novo expoente. Olha só o exemplo. Se eu tenho 5 elevado a 2, que está elevado a 3, qual é a base original? A base original é o 5. E agora o que eu faço com os expoentes sendo elevados um ao outro? Eu vou multiplicar os 2 elevado a 3, isso aqui me dá 2 elevado a 6. Olha o segundo caso, eu tenho 3 expoentes, um elevado a outro. Qual que é a base original? A base original é o 2, e todos os outros expoentes estarão multiplicados. 3 vezes 2 vezes 4. E agora a gente faz. 3 vezes 2 é 6, vezes 4 é 24. Então, 2 ao cubo elevado ao quadrado elevado à quarta é a mesma coisa que fazer o 2 elevado a 24. Exemplo 3. 4 elevado a 5, que está elevado a 2 décimos. Então, eu pego a base 4, elevo ela a 5 e multiplico por 2 décimos. E aqui embaixo do 5, a gente vai fazer uma multiplicação de fração. Está implícito qual valor, pessoal? Está implícito o valor 1. Como que é a multiplicação de fração? Nós multiplicamos os dois numeradores e os dois denominadores. Então, o que nós vamos ter aqui é 5 vezes 2, que dá 10, sobre 1 vezes 10, que dá 10. Portanto, isso aqui é igual a 4 elevado a 10 sobre 10. Todo número dividido por ele mesmo é 1, isso aqui é 4 elevado a 1, e a gente já viu na propriedade o que é 4 elevado a 1, ou seja, A elevado a 1. É o próprio número, porque aí ele aparece uma vez só. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, então dá 4. E agora, por fim, nós temos 6 elevado a meio, elevado a 7 quartos, que está elevado a 8. Então, nós fazemos a base original 6, e agora multiplicamos os três expoentes. Meio vezes 7 quartos vezes 8. E aí, de novo, este 8 está implícito sendo dividido por 1. Isso aqui nos dará 6 elevado a. Vamos multiplicar. Então, quando eu vou multiplicar a fração, eu não preciso ter só duas. Eu posso ter quantas eu quiser. Eu vou multiplicar todos os numeradores, dar o resultado do numerador. Multiplicar todos os denominadores, isso vai me dar o resultado do denominador. 1 vezes 7 é 7. 7 vezes 8, ó. 7 vezes 7, 49, mais 7, 56. Sobre, embaixo, 2 vezes 4, 8, vezes 1, 8. Então, o que a gente vai fazer aqui é 56 dividido por 8. O que eu tenho, então, é 6 elevado a 7. Esse é o nosso resultado final.
Lembra que a gente estava fazendo umas simplificações antes? Seria a mesma coisa que na simplificação de fração, você simplifica aqui, ó. O 2 vezes o 4, ó, 2 vezes 4 dá 8. Aí esse 8 cancelar com esse 8, te sobra quem aqui embaixo? 1 e aqui em cima 7, que dá 7, ok? Então essa é a propriedade de potência, independente de quantos expoentes você tiver, mantenha a base e multiplique esses expoentes. Agora, nós vamos fazer multiplicações e divisões de potências de mesmo grau. O que eu quero que você repare é que nesse caso não é a base que está igual, é o expoente que está igual. Isso vem de uma certa propriedade que é a seguinte: seria a distribuição. É como se a gente aqui fosse fazer a ideia inversa. Eu vou te trazer já o resultado e eu vou te falar de onde veio isso, ou seja, de onde foi distribuído isso. Inicialmente é como se a gente tivesse isso daqui, ó. É a propriedade da distribuição de um expoente em uma multiplicação, então, ó, de um expoente em uma multiplicação ou de um expoente em uma divisão. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó. Quando estão multiplicando ou dividindo, veja só que não é somando e subtraindo, é multiplicando e dividindo. Este expoente virá para os dois valores. Deixa eu até colocar com outra cor aqui. Ele virá para os dois valores. Então, isso aqui é como se eu escrevesse A elevado a M vezes B elevado a M, que é o que eu tenho aqui, ó. Tá? E se ele está dividindo também, esse expoente vem para o numerador e vem para o denominador. E aí a gente fica com A elevado a M sobre B elevado a M. Portanto, se eu tenho eles elevado ao mesmo expoente, isso implica que veio disso aqui, ó. 5 vezes 7 elevado a 2. Se eu tenho aqui, bom, significa que veio de um 3 sobre 5 elevado a 4. Quem que está aqui, ó? Agora eu vou distribuir esse outro. Bom, eu tenho uma multiplicação. Nessa multiplicação, eu vou distribuir o expoente 3. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui. Meio elevado a 3 vezes 7 elevado a 3. E aqui eu vou fazer mais um passo, porque olha só o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho um expoente multiplicando uma fração ou uma divisão. Então, é a mesma coisa que eu ter este expoente sendo distribuído para essa fração. Eu posso melhorar um pouquinho mais essa equação, ela vai ficar assim, ó. 1 elevado a 3 sobre 2 elevado a 3 vezes 7 elevado a 3. 1 elevado a qualquer número, a gente sabe que é 1. Isso aqui vai te dar 7 elevado a 3 sobre 2 elevado a 3. Ou seja, 7 vezes 7 vezes 7 sobre 2 vezes 2 vezes 2. E agora esse outro, você olha assim, bom, e o exemplo 2 aqui da divisão? Bom, nesse exemplo 2 eu tenho 9 sobre 16. Onde está a potência? Repara que se você colocar o 9 e o 16 em termos ou em forma de potência, está implícito que eu tenho dois números ao quadrado, porque olha só, o 3 ao quadrado é 9 e o 4 ao quadrado é 16. Então, escrever 9 sobre 16 é a mesma coisa que escrever 3 elevado ao quadrado sobre 4 elevado ao quadrado. Com o tempo, para você, aluno, vai ser muito importante você desenvolver essa visualização aqui, tá? Conseguir olhar para isso e ver isso quando você estiver mexendo com expressões numéricas maiores. Isso aqui geralmente será uma sacada que vai te ajudar a conseguir progredir no cálculo que você estiver resolvendo no seu exercício. Por isso que você está treinando isso, para que você consiga... Não tem problema você não conseguir visualizar essa transformação neste momento em que você está estudando propriedades em matemática básica. Mas você tem que fazer isso o suficiente para que depois que você chegar num certo nível na matemática pré-vestibular, você consiga, assim, olhar para essa expressão e ver chegar essa outra expressão. Bom, se eu tenho uma fração elevada ao mesmo expoente, isso aqui é a mesma coisa que tivesse 3 sobre 4 elevado a 2. Beleza? Então, multiplicação e divisão com o mesmo expoente é a mesma coisa que a gente mantiver os dois valores e elevar esse expoente, ou dividir esses dois valores e elevar esse expoente. Vem de uma distribuição. E agora aqui, né, potência de base 10, fundamental. No início do curso de física, nós vamos dar uma relembrada em notação científica. Na notação científica é trabalhar com potência de base 10. Como eu falei para vocês, muitas constantes, distâncias, características ao se trabalhar em matemática e física, elas estarão na base 10. Bom, na própria definição de fração, de potência, desculpa, um número
multiplicado por ele mesmo n vezes, é este número elevado ao número de vezes que ele foi multiplicado, ou seja, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 n vezes é 10 elevado a n. Ou 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. 10 à terceira é 10 vezes 10 vezes 10, aqui faltou um zerinho, né? Que é 1000. 10 à quinta é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 elevado a 5. Então é o 10 multiplicado por ele mesmo 5 vezes, isso aqui vai nos dar 100.000. A dica é a seguinte quando se mexer com a base 10. Você vai escrever o número 1 e adicionar a quantidade de zeros que for o expoente. Ou seja, 10 ao quadrado é o número 1 escrito com 2 zeros. 10 elevado a 3 é o número 1 escrito com 3 zeros. 10 elevado a 5 é o número 1 escrito com 5 zeros. Isso se eu tenho propriamente o número puro, um 10 elevado a algo. Agora, e se eu tenho como transformar esse número que não estará puro, mas eu consigo fazer parecer um 10 elevado a algo? Ou seja, o 200, você concorda que é a mesma coisa que 2 vezes 100? Procure de novo desenvolver essas visualizações. 200 é 2 vezes 100. E 2 vezes 100, ou o 100, é 10 elevado ao quadrado, porque 2 zeros, então é o 10 elevado ao quadrado. Ou seja, escrever 200 é a mesma coisa que escrever 2 elevado a 10. Isso pode ser muito útil para alguma coisa que você estiver desenvolvendo. 500 é 5 vezes 100. Procure sempre observar a base 10 aparecendo. Ou seja, 5 vezes 10 elevado ao quadrado. Deixa eu apagar esse 5 aqui. Aqui é o quadrado. E se eu tenho 300.000? Bom, 300.000 é 3 vezes 100.000. Isso vai ficar 3 vezes 100.000, 1, 2, 3, 4, 5 zeros, 10 elevado a 5. É o 10 multiplicado por ele 5 vezes. Repara como escrever em base 10, olha só, pessoal, o tamanho do número, e como que ele fica. E para eu aplicar propriedades fica muito mais fácil. Se eu tenho, por exemplo, aqui, eu tenho o número, vamos pegar 300.000, que multiplica 500.000. Falta um zerozinho. Como é que isso aqui vai ficar? Bom, isso aqui vai ficar muito grande, né, com a quantidade de zeros. Agora, e se eu reescrever ele assim, o 300.000 é 3 vezes 10 elevado a 5, vezes o 500.000 é 5 vezes 10 elevado a 5. Como é que eu faço essa conta? Vai ser assim, Você multiplica os números que não estão na potência, então, o 3 e o 5, isso aqui vai te dar quanto? Isso aqui te dá 3 vezes 5 é 15. E aí você aplica a propriedade de potência entre as potências de mesma base, ou seja, a base 10. 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 5 é 10 elevado a 5 mais 5. Isso aqui te dá 15 vezes 10 elevado a 10. Esse aqui é o seu resultado. Repara como que é muito mais fácil, entendeu? A minha argumentação inicial de que mexer com propriedades de potência, escrever números em potência é muito mais fácil para você fazer conta. Se você tivesse que fazer essa contona, além de demorar mais, você estaria mais suscetível a erro com essa quantidade de valores e ela ficaria numa representação muito grande. Trabalhando com potência, você diminui a sua chance de erro, o tanto que você faz de rapidez é muito maior e também a representação é menor, você economiza espaço. Beleza? Então sempre procure olhar para uma potência de base 10. Agora o que eu vou trabalhar com vocês é a parte de decimais. Como que eu vou trabalhar um decimal para colocá-lo em fração, para colocá-lo em potência? Pessoal, isso aqui para você que vai fazer ensino médio e estudar para o vestibular, ou não só a motivação seja estudar para o vestibular, mas você vai estudar matemática e física, saber trabalhar com isso aqui, pegar um decimal, jogar em fração, ou jogar esse decimal ou essa fração para potência, fundamental para você fazer cálculo, ok? Muitas vezes o aluno não entende algo porque ele não entende as propriedades básicas da matemática, ele acha que o problema está na física ou está na matemática ali do pré-vestibular, quando não, tá numa simples transformação que às vezes o professor pula daqui para cá e o aluno fala, meu Deus, mágica, magia na lousa, e não é isso, é uma propriedade simples que você não treinou, você não consegue nem visualizar. Portanto, treine bastante essas propriedades. Vou mostrar e explicar para vocês. É da seguinte forma. O que representa 0,0025 aqui? Eu vou pegar essa vírgula e vou levar ela para o final do número na direita. E vou olhar quantas casas eu andei. 1, 2,
3 casas. Cada casa representa um zero que foi dividido, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que o número que aparece sem os zeros, o 25, dividido por o 1 com a quantidade de zeros correspondente à quantidade de casas que eu andei, ou seja, 3 zeros. Portanto, escrever 0,025 é a mesma coisa que escrever 25 sobre 1000. 3 casas, 3 zeros. Como que o 1000 pode ser representado? 3 zeros é o 10 à terceira. E aí, o que eu vou fazer com esse 10 à terceira? Eu passo ele para cima, fazendo o que como um expoente? Trocando o sinal do expoente. Ok? Com o tempo você vai conseguir visualizar isso e já ver isso aqui, 0,025. Você já vai pensar o seguinte: quando eu ando com a vírgula de modo a aumentar o meu número, o meu expoente precisa diminuir para manter a proporção. Quantas casas eu andei para aumentar o número é a quantidade de vezes que o meu expoente precisa ser negativo. Se eu andei 3 casas para fazer aparecer o 25, meu expoente precisa ser 10 elevado a menos 3. Olha só a mesma coisa aqui, Andei 1, 2, 3 para fazer aparecer o número 1. Aí você vai falar assim, mas não tem número 1 ali? É porque está implícito, né? É 1. Vezes 10 elevado a quanto? Eu andei 3 casas para aumentar o número, o meu expoente tem que ser menos 3. Este outro número, 0,0002. Quantas casas eu andei para fazer aparecer o 2? 1, 2, 3, 4. Se eu aumentei meu número em 4 casas, o meu expoente tem que ser menos 4. Agora este número aqui, agora um número maior do que 1. É o 2 com quantos zeros? 1, 2, 3, 4 zeros. Então, se eu fiz o 20.000 virar 2, eu diminuí ele no decimal. O que eu faço na potência? Eu tenho que aumentar ele na potência. Sempre lembre o seguinte, e a minha argumentação com vocês. Lembre do sinal de igual. Uma coisa é igual a outra. Então, a quantidade não pode ser mudada, só a representação. Isso quer dizer que se eu diminuo aqui, eu preciso aumentar ali. Por isso que quando no decimal, olha só, o 0,001 virou 1, eu aumentei o meu número. Se eu aumento no decimal para representar, olha só, igual, pessoal, tem que representar a mesma quantidade. Se eu aumentei esse número no decimal, de 0,001 veio para 1, o que eu preciso fazer no expoente? Eu preciso contrabalançar esse aumento diminuindo. Quantas casas eu andei no decimal, eu preciso fazer o inverso, na verdade o oposto no meu expoente, que é diminuir essa quantidade de casas. Aqui, o que eu fiz no decimal? Eu peguei o 20.000, que era grandão, e fiz ele virar 2. Eu diminuí no decimal. Para manter a mesma quantidade, olha só a igualdade, eu preciso fazer o quê? Se eu diminuir no decimal, eu aumento no expoente. A quantidade de casas que eu diminui no decimal, eu aumento no expoente. É assim que você lembra se o expoente é positivo ou negativo. Veja o que você faz no decimal e o expoente precisa ser a ideia oposta. Se eu aumentei, preciso diminuir. Se eu diminuir no decimal, preciso aumentar no expoente e vice-versa. Se eu aumento no expoente, diminuo no decimal para que eu mantenha este sinal de igual válido. Ok? Para que ele fique válido e eu represente a mesma quantidade. É só por causa disso que você faz. Mexer no decimal, mexer na potência opostamente para que eu mantenha a mesma proporção de quantidade. Agora esse outro exemplo, 20.000 vezes 48.000 dividido por 80. Se você não for mexer com fração, vai ser muito difícil fazer essa conta. Fica muito grande, muito espaço, dá até preguiça de fazer isso. Uma vez eu vi um matemático de Harvard, nas primeiras aulas dele, ele falando o seguinte: um bom matemático é uma pessoa muito preguiçosa. Por que você domina propriedades e domina habilidades, ferramentas de matemática? Para que você não precisa fazer essa conta aqui. Olha só, já estou com preguiça, eu não quero fazer essa conta. Só que eu consigo olhar para isso aqui e fazer isso aqui simplificar demais. Porque o 20.000, repara, é o 2 com 4 zeros, então é 2 vezes 10 elevado a quarto. 48.000. Bom, é o 48 com 3 zeros, então é 48 vezes 10 elevado ao cubo. O que é 80? É 8 vezes 10, ou seja, 8 vezes 10 elevado a 1. Então, o que eu vou fazer aqui de verdade é o seguinte, 2 vezes 48. 2 vezes 48 é 96, dividido por 8. Potência de base 10, potência de base 10, estão multiplicando, mantém a base e soma o expoente, vai ficar 10 elevado a 7. Agora, olha só, da mesma forma que eu multiplico os números que não são potência, eu divido os números que não são potência. 96 dividido por 8 dá 12. E agora, com as potências, eu aplico a propriedade. Mesma base, base 10, copia ela. Está dividindo,
expoente de cima menos expoente de baixo, isso aqui te dá 12 vezes 10 elevado a 6. Olha só, mexer com potência facilita a sua vida. Você faz isso aqui em 3 segundos, 4 segundos, você faz isso. Diferentemente se você tivesse que fazer essa conta aqui na mão, né? Estruturar um número embaixo do outro, faz vezes, depois divide. Para quê? Então, potência ajuda você a economizar tempo e a fazer as coisas com um grau de precisão muito maior. Beleza? Então, é assim que a gente transforma em decimal. E agora, claro, hora de treinar. Vamos resolver esses exercícios aqui. 1 elevado a 3. 1 elevado a 3, todo número que tem o expoente na base 1 é o próprio 1. 1 elevado a qualquer número é 1. 0 elevado a qualquer número é 0. 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, 25. Menos 3 elevado a 2. Desculpa, menos 2 elevado a 3. Peraí, eu confundi. Menos 3 elevado a 2, isso, o D. Quando o expoente é par, a gente sabe que o resultado é positivo, porque isso aqui é a mesma coisa que menos 3 vezes menos 3, menos com menos é mais, isso aqui te dá 9. Então quer dizer que menos 2 elevado ao cubo, quando está elevado a um expoente ímpar, quer dizer que ele mantém o sinal. Então eu já sei que aqui vai dar menos 2 vezes 2 vezes 2, isso é 2 elevado ao cubo, é o 2 vezes ele mesmo 3 vezes, isso aqui te dá 8. Agora aqui, ó, menos 3 elevado a menos meio. Pessoal, o que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar esse menos 1 e vou colocar isso aqui em forma de fração. Então isso aqui é a mesma coisa que está, porque aqui está implícito 1, ó, multiplicado. Eu mantenho esse 1 e aqui vai ficar menos 3 elevado a 1, porque eu troquei o sinal do meu expoente. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre menos 3. É uma forma de representar. Agora aqui nas propriedades, 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado a 5, mantenho a base 2 e somo os expoentes. Isso aqui vai me dar expoente 8. Quando não está nenhum número, né, no expoente, está implícito quem? Está implícito 1. Por quê? Porque está na propriedade, mas é o seguinte. Se eu tenho o número 2, lembra? Está implícito que isso aqui é 2 elevado a 1. Porque 2 elevado a 1 é igual a 2. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, se eu tenho o meu número sozinho, está implícito que ele está elevado a 1. Qual que é a minha base? Estou multiplicando potências de mesma base. É a base 3 e vou somar os expoentes. 2 mais 1, 3 mais 5, 8. Agora aqui, ó. 3 elevado a quarta dividido por 3. Qual é o expoente implícito desse 3? É 1. Posso estruturar isso aqui da seguinte forma, ó, 3 elevado a quarta dividido por 3 elevado a 1. Mantenho a base 3 e subtraio os expoentes. 4 menos 1, 3. Lembrando que é o expoente de cima menos o expoente de baixo. Agora aqui, ó, 3 elevado a quarta dividido por 3 vezes 3 elevado a 6. Ó, então aqui é 1. A gente vai fazer o seguinte, eu vou manter a mesma base e olha como que dá para eu fazer tudo numa sequência só. Quando eu estou dividindo as potências, eu subtraio o expoente. Quando eu estou multiplicando, eu somo. Quer dizer que eu estou dividindo quem? Eu estou dividindo o 3 elevado a quarta com 3 elevado a 1. E tudo isso está multiplicando o 3 elevado a 6. Então vai ser ó, esse expoente menos esse mais esse. Então 4 menos 1 mais 6. 3 elevado a 4 menos 1 mais 6. 4 menos 1 é 3 mais 6 é 9. Então isso aqui é 3 elevado a 9. Agora o K. No K eu tenho multiplicação de potências. Então vai ficar assim, ó, menos 2 elevado a 5. Se está elevado a um expoente ímpar, quer dizer que o número mantém o sinal. Então isso aqui vai ser menos. No caso, a base é igual, a gente já pode então deixar a base aqui, ó, menos 2 elevado a 5 mais 4. Isso aqui dá menos 2 elevado a 9. O próximo, aqui a gente vai aplicar a propriedade da distribuição tanto na fração quanto na multiplicação. Isso aqui vai ser 4 elevado a 2 sobre 3 elevado a 2. Esse aqui é o nosso 16 sobre 9. Agora aqui, ó, distribuo neste daqui e distribuo neste aqui. Então vai ficar 2 elevado ao cubo sobre 5 elevado a 4, que está elevado a 3. Lembra a potência de potência? A gente multiplica as potências. Isso aqui é 5 elevado a 12. Já poderia ter feito direto. Próximo. Este expoente vem para este aqui, vem para este e vem para o de baixo. Ele vai para todos, na multiplicação e na divisão. Então isso aqui vai me dar 2 elevado a 4. Estou multiplicando
os expoentes, vezes 2 elevado a 6 sobre 4 elevado ao quadrado. Só que olha só o que eu vou fazer. Esse 4 elevado ao quadrado, você concorda que 4 elevado ao quadrado, ou que 4 é 2 ao quadrado, porque é 2 vezes 2? Então, ao invés de escrever 4, eu vou escrever 2 ao quadrado. Então, na parte de cima, eu vou manter a base, 2, e vou somar os expoentes, 10, sobre. O 4, eu vou chamar ele de 2 ao quadrado, que está elevado ao quadrado. Cuidado, hein? Este 2 ao quadrado representa o 4, e este 2 é o 2 que está elevando ele. Então, isso aqui vai ficar 2 elevado a 10 sobre potência de potência multiplica 2 elevado à quarta. Estou dividindo potências de mesma base, mantenho a base e subtraio os expoentes. 10 menos 4, isso aqui dá 2 elevado a 6. Viu só? Quando você aplica a propriedade, pessoal, vai muito rápido e é muito fácil. Agora aqui. 2 elevado a x mais 4 elevado a x. O que eu vou fazer? Eu tenho que aplicar essa ideia aqui, ó. Essa mesma ideia. Eu vou chamar o 4 elevado a x de, ou 4 de 2 ao quadrado. Então vai ficar assim, ó. 2 elevado a x mais... Quem que é o 4? O 4 é 2 ao quadrado, que está elevado a x. Isso é a mesma coisa agora, nesse daqui eu vou fazer, ó, potência de potência. Então isso aqui vai ficar 2 elevado a x mais 2 elevado a 2x. 2 elevado a x mais 2 elevado a 2x. Será que eu consigo colocar isso aqui em evidência? Como que eu posso escrever isso? 2 elevado a 2x, pensa comigo. Você concorda que é a mesma coisa que está escrito assim, ó? 2 elevado a x vezes 2 elevado a x. Por quê? Porque eu vou manter, ó, eu mantenho a base e faço o que com o expoente? Somo. Então, escrever 2 elevado a 2x é a mesma coisa que escrever 2 elevado a x vezes 2 elevado a x. Agora eu vou colocar aqui em evidência. Qual que é o termo que está repetindo nessa parte e nessa parte? É o 2 elevado a x. Colocando ele em evidência, fica 2 elevado a x e multiplica 1 mais 2 elevado a x. Esse aqui foi só uma brincadeirinha algébrica para você entender o que eu posso fazer com as propriedades. Ok? Então, esses aqui são os nossos exercícios. Próxima aula a gente vai entrar na parte de radicais, de raízes, que é a operação inversa da potência, e como que eu consigo conversar entre raízes e potências, transformar um no outro, beleza? Então, nossos exercícios, se atente a, isso aqui é fundamental, hein? Ó, os decimais e a potência de base 10, as nossas propriedades das potências, e resolva muitos exercícios. E, pessoal, de novo, não decore, tá? Entenda a estrutura e o porquê nós temos cada caso particular e cada transformação. Sempre volte para a definição, entenda a definição. Não decore, não coloque informação desnecessária na sua cabeça. Se torne uma pessoa que entenda o que está fazendo. Beleza? Então, vejo você na próxima aula. Um abraço.